Bom dia, irmãos e irmãs. Quero convidar os irmãos a tomarem o seu lugar na cena. Que noite maravilhosa para dormir. Que noite boa, né? Foi uma noite bem agradável. Com esse friozinho, a chuva que caiu, precisava. E como é bom podermos ver esse cuidado de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a graça comum de Deus é derramada sobre todos os homens, né? Bons e maus. E realmente nós podemos testificar disso no dia a dia, dessa maneira como Deus demonstra o seu amor e cuidado. Queridos, vamos pegar o seu boletim, depois façam a leitura do mesmo. Eu trago uma reflexão acerca da oração, por que nós não oramos. É uma pastoral bastante dura e que também confronta a mim mesmo. Então, leiam a pastoral e vejam razões pelas quais nós não oramos, tá? Irmãos possam fazer depois, não agora. Aí na página 2 do boletim nós temos essa imagem do atleta e os 5 propósitos da igreja. Quando nós pensamos no grande mandamento, quando nós olhamos para a igreja no livro de Atos, a gente vai reconhecer que era uma igreja que adorava a Deus, uma igreja que havia comunhão, serviço, ensino e evangelização. E nós precisamos, como igreja de Deus, cumprir esses propósitos que o Senhor estabeleceu. É muito importante que os irmãos estejam acompanhando e estejam bastante atentos a que significa isso, né? Porque temos falado sobre os propósitos de Deus para a igreja, precisamos entendê-los, sentir e praticar. Então, uma breve conceituação vocês têm nesses retângulos abaixo. Estejam lendo, refletindo sobre isso, colocando em prática na sua vida. Os demais avisos estão todos no boletim, os irmãos podem olhar aí e verificar. Então vamos orar, irmãos, vamos orar para iniciarmos esse momento de culto a Deus, de adoração ao Senhor. Então eu convido o irmão Pedro, vamos orar para Deus em oração, Pedro. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 113, está no boletim. O Salmo belíssimo. Como nós faremos? Os homens lerão os versos ímpares e as mulheres os versos pares. Vocês vão observar que tem um númerozinho bem pequenininho, né? Então, nós homens leremos os ímpares e as irmãs lerão os pares. Então vamos lá, homens comigo. Aleluia! Louvai, Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e se alegre mãe de filhos. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Como é bom podermos ler esse texto e vermos que somos todos nós convocados a realmente adorar a Deus, louvá-lo por tudo quanto Ele é, quanto Ele faz, né? E isso é muito, muito bom. Vamos louvar o Senhor com cântico. Quero chamar a Ivana aqui. Ivana, puxa para a gente, vai na capela mesmo. Ivana, Sueli também, vamos lá, vai à capela. Vamos com aquilo que Deus nos deu de melhor, né? Nossa voz. Os instrumentos tornam o cântico mais belo, né? Com a música, né? A música de nossas vozes. Vamos só cantar, irmãos, vamos louvar o Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor então, e agradecer o nome dele, essa manhã tão linda de sol, né? Mas não tem coisa melhor que adorar o Senhor logo cedo, né? É muito bom você amanhecer já e agradecer o nome do Senhor, já parece que o nosso dia fica melhor. Não, fica melhor, né? Não parece. Deus vai abençoando cada segundo, cada minuto do nosso dia. Então vamos agradecer o nome do Senhor, vamos adorar. Porque estar na presença do Senhor não tem outro lugar melhor. Amém? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche minha vida.
fizemos, Pai. Entregamos, Senhor, nossas vidas no Teu altar, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, Pai. Senhor, esteja, Senhor, trabalhando em nossas vidas, Pai. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Senhor, derrama, Senhor, Suas bênçãos, Senhor, sobre cada família, Senhor. Que o nosso dia, Senhor, possa ser um dia, Senhor, em Tua presença, Senhor. Senhor, porque não há outro lugar, Senhor, melhor do que na Sua presença. Não há outro lugar, Senhor, onde a gente possa estar, Senhor, para nos alegrar, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês viram que já foi bonita a igreja cantando na capela? Obrigado, Nicole. Obrigado, senhor Lívia. Foi muito bom. Vamos fazer a leitura bíblica. Passamos a leitura bíblica. 1 Coríntios 10, 31 a 11, 2. Como está no nosso boletim. Começam com os irmãos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, meus irmãos. Como é lindo lermos essa convocação do apóstolo Paulo para que tudo quanto fizermos seja feito para a glória de Deus, e para que assim seja, precisamos ser imitadores de Cristo Jesus, né? Então vamos, nesse momento, olharmos a palavra. Quero convidá-los a ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 26. Nessa manhã nós meditaremos no versículo 20 a 26 e veremos que Paulo está convocando Timóteo diante ao sofrimento e às pressões do ministério, as batalhas e entraves que ele tinha que encarar, para que ele permanecesse como um vaso de honra. E aqui está muito claro essa verdade. E nessa manhã eu quero que a gente medite, irmãos, aqui e vejamos o seguinte, que o crente aprovado, ele vai combater o erro com santidade e amor. O crente que é aprovado por Deus, ele combate o erro com santidade e amor. Os irmãos se lembram que no domingo passado, quando tratamos do versículo 14 a 19, nós mostramos que Deus conhece os seus. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, tem essa segurança, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Não entra em falatórios, não entra em discussões inúteis, siga uma vida piedosa. E nessa manhã vamos ver então acerca disso. A pergunta que quero fazer é como ser um vaso de honra, como ser aprovado por Deus. Vamos orar. Após a oração faremos a leitura e a exposição do texto. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece quem são os seus. Tu conheces, ó Pai amado, aqueles que foram, ó Pai amado, salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram regenerados, justificados, aqueles que foram adotados por Ti. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos convoca a que não tomemos atitudes não condizentes, ó Deus, com Teus propósitos, a Tua palavra, e que nessa manhã, Senhor, possamos, ao ler o texto e a expô-lo, sermos tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, ministrados pelo Senhor, de modo que a nossa vida possa ser uma vida de contínua busca, ó Pai amado, e de contínua determinação em Cristo Jesus e sermos vasos preciosos em Suas mãos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, versículo 20. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Ora, uma grande casa não é somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado,
e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outra assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então a pergunta é, irmãos, como ser um vaso de honra? Como que eu serei um vaso, como serei uma pessoa, um crente aprovado por Deus? No versículo 20 a 21, o apóstolo Paulo está apresentando uma ilustração muito clara, muito fácil de se entender. Todos nós em nossas casas temos vasos de honra e vasos de desonra. Qual é o vaso de desonra que você tem na sua casa? Privada, né? Na privada você vai jogar aquilo que é desonroso, não é? E outras coisas mais, não é? Então, o que Paulo está nos mostrando é que dentro de uma casa há vasos de desonra e vasos de honra. É uma ilustração muito clara para se compreender. E a grande questão é a seguinte: eu sou um vaso de honra nas mãos de Deus ou um vaso de desonra? Como que está a minha vida? Como está o meu relacionamento com a minha família? Como está a minha caminhada cristã com o Senhor? Então, essa ilustração que Paulo usa é muito útil, porque facilmente nós conseguimos compreender a necessidade de separação, a necessidade de almejarmos, de nos empenharmos, e a necessidade de que a nossa vida não seja uma vida de desonra para Deus, para a igreja de Deus. E é tão triste, né, vermos quando o crente se torna um vaso de desonra. É tão vexatório isso, né? A questão do mau testemunho, a questão da ser mal falado, a má reputação, a questão do escândalo que se traz quando se é vaso de desonra. Então precisamos estar muito atentos a isso. Se eu olho para a minha vida, se eu olho para as minhas atitudes, eu tenho sido vaso de honra e desonra. E Timóteo, ele precisava compreender isso, porque quando a gente olha para o contexto aqui, Timóteo estava lidando com algumas pessoas dentro da igreja que eram vasos de desonra. Eram pessoas que estavam desonrando, que estavam de fato sendo instrumentos do diabo, tinham caído nos laços do diabo e estavam de fato causando grandes danos à igreja. Por exemplo, olha no versículo 17. Olha um exemplo de uma pessoa que é desonrosa. Versículo 18, 16. Evitai igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Aqui são dois vasos de desonra, Himeneu e Fileto. Homens que se deixaram levar por falatórios inúteis. Homens que se deixaram levar por uma linguagem que corrói. Irmãos, como é ruim, como é danoso estarmos com pessoas que se dizem crentes e são pessoas fofoqueiras, linguarudas, que difamam umas às outras, que reclamam de tudo. Pessoas que não têm uma postura de comprometimento com a verdade e também começam a introduzir ensinamentos, doutrinas, que não são doutrinas bíblicas. Paulo está nos mostrando aqui que Himeneu e Fileto, ele está destacando a Timóteo: olha, preste atenção, Timóteo. Himeneu e Fileto são vasos de desonra. São pessoas das quais estão dentro da casa de Deus, mas para fim desonroso. É importante pensarmos nisso, porque muitas das vezes a maneira como nós agimos na igreja, em casa, a maneira como agimos com as pessoas, são maneiras que mostram
a forma desonrosa da vida. Aí continuamos olhando para o texto e vamos perceber que, olha o versículo 18. O que o vaso de desonra faz? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Uma pessoa que é vaso de desonra, ela sempre age para que outros abandonem a fé. Ela sempre age para que outros não permaneçam na comunhão com a igreja, não permaneçam na comunhão com o Senhor. A maneira como ela vive, a maneira como ela age, não atrai as pessoas a Jesus, mas a distancia as pessoas de Jesus. É triste nós vermos que muitas das vezes, dentro da igreja, existem esses vasos de desonra. Pessoas que, ao invés de atrair pessoas a Cristo, estão afastando de Cristo. Isso é muito sério. E essa ilustração do apóstolo Paulo é muito pertinente porque Timóteo ele está pastoreando uma igreja muito talentosa, uma igreja que Deus fez um agir extraordinário. Ontem, no aniversário da Igreja Batista Memorial, nós pregamos em Atos 19 e vimos ali o que Deus fez na Ásia Menor, o que Deus fez em Éfeso. Mais de 300.000 pessoas ouviram do Evangelho, certamente milhares de pessoas converteram-se ao Senhor Jesus, mas aquela igreja, ela estava passando por um momento extremamente conturbado. Havia um vaso de desonra que estavam prejudicando o caminhar da igreja. Então olhe para a tua vida, olhemos para a nossa vida e vejamos, irmãos, se porventura não estamos agindo como vaso de desonra, com fofoca, maledicência, com intrigas, com falatórios inúteis, com críticas que não condizem com aquele que ama Jesus. Agora olha o versículo 22 e 23. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele fala o quê? Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É interessante notarmos que o apóstolo Paulo estabelece uma ordem muito clara para Timóteo. Não é isso que a gente observa? Ele está sendo imperativo, ele diz: foge assim das paixões da mocidade. E é interessante percebermos, irmãos, que geralmente nós aplicamos essa expressão de Paulo a que área da vida? Foge assim das paixões da mocidade. O que a gente pensa como paixão da mocidade? O que é mais natural, eu já aprendi muitas vezes assim, é relacionado à moralidade sexual. A juventude, o flor da vida e toda a questão daquilo que se diz respeito à juventude, a maior inclinação são áreas de moralidade sexual. Mas Paulo aqui não está tratando de moralidade sexual. O contexto não é de moralidade sexual. O contexto a qual Paulo está tratando, que esses desejos malignos da juventude, é justamente esse desejo de entrar em contendas, de entrar em confusões, em brigas no tocante a quê? A parte de você defender, de você querer sempre estar com a verdade, sempre estar com a razão. E quando a gente olha geralmente para o jovem, para pessoas dessa fase da vida, elas, quando creem em uma coisa, acreditam, defendem com unhas e dentes e até não importando com os outros e sendo muitas das vezes duro, sendo muitas das vezes bastante incisivo, como não deveria, ou como aplicando de uma maneira errada. Então, assim, a grande questão qual que é? Quando a gente olha para o versículo 21, a questão é como ser um vaso de honra. A pergunta é essa. O versículo 21 fala: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Que erros que Paulo está tratando? Quais são os erros? Ele mostrou acima, versículo 16: evita, igualmente, falatórios inúteis e profanos. Então, como ser um vaso de honra? Evitar falatórios inúteis e profanos. E esses falatórios inúteis e profanos são os desejos malignos da juventude.
são os desejos do coração quando está inclinado para aquilo que desonra a Deus. E versículo 23 ele fala: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Pessoas que queriam entrar em discussão, queriam entrar cada um na defesa da sua bandeira, pessoas que queriam realmente agir dessa forma. Por exemplo, nós estamos vivendo um cenário hoje, um cenário político de eleições. Irmãos, é triste de ver o posicionamento que muitos tomam de denegrir a imagem do outro. Infelizmente, há muitos crentes nesse meio, motivo de vergonha. Agora, uma questão: quantas pessoas não se envolvem com o Evangelho, não se envolvem com a igreja em período de política, dizem que são crentes e entram com tudo defender a bandeira partidária? Se os crentes defendessem a sua posição política como defendem a sua fé, Pompeia já tinha sido ganha para Jesus. Isso é terrível, né? Então, pessoas quando se colocam numa posição de defender aquilo que acredita, denigrindo o outro, afetando, atacando o outro. O que Paulo está dizendo a Timóteo, então, no versículo 22 e 23, é o seguinte: Timóteo, você está numa situação muito difícil. Existem pessoas que são malignas dentro da igreja, pessoas que estão pervertendo a fé de muitos. Realmente você tem uma grande batalha pela frente, mas meu filho Timóteo, não entra nas brigas que levam a discussões e falatórios inúteis. Não haja dessa maneira. Não queira vencer com seus próprios argumentos. Não queira agir conforme sua própria sabedoria. Mas Timóteo, entenda uma coisa: você não vai ganhar discussões pelo poder das suas palavras, mas por sua fidelidade a Deus, por sua fidelidade ao Evangelho de Deus. Então, o que Timóteo precisava? Compreender que ele precisava combater o erro, sim, mas combatê-lo com santidade e amor. Precisamos sim combater aquilo que está errado dentro da igreja. Precisamos sim tomar uma postura e não aceitarmos aquilo que desvirtua da fé, mas fazê-lo, não causando brigas e contendas, mas fazê-lo com amor e com santidade. E Timóteo precisava compreender isso. Agora, olhemos aí para o versículo 24 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. O que Paulo está mostrando realmente é isso: pessoas que andam por esse caminho são instrumentos do diabo dentro da igreja. É muito claro esse fato. Então, qual é o meio que Timóteo deveria usar? O meio é trocar brigas, trocar discussões, trocar contendas por uma correção que seja mansa, que seja firme sim, mas que seja permeada de uma vida de santidade e de amor. E, irmãos, isso é muito importante porque nós temos que ter a consciência que a nossa dependência está no Senhor. Temos que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E os nossos argumentos precisam ser não argumentos humanos, mas precisam estar alicerçados, estabelecidos na autoridade das Escrituras, da Palavra de Deus. E Timóteo, então, ele precisava entender isso. Timóteo, confia no poder de Deus para o convencimento daqueles que estão em rebeldia. Confie no poder de Deus para confrontar o erro. Não entre em briga, não entre em discussões, não vá na onda destes, mas quando você corrigi-los, quando você agir, você deve ser brando. Olha que importante, irmãos. É muito diferente quando nós somos chamados a atenção por uma pessoa que nos fala com brandura e outra que nos fala com ira, não é? A palavra toda suscita a ira. Não é isso que a palavra nos ensina? E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente.
Timóteo era pastor de uma igreja talentosa, uma igreja que na sua história teve realmente um vivenciado do Espírito Santo de Deus extraordinário. Uma igreja de pessoas de todos os níveis sociais, mas Timóteo tinha que ser apto para instruir. Ele tinha que ser apto para fazê-lo com paciência, disciplinando, olha o versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem. E, irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus fará isso se não depender de Deus. Porque se nos deixarmos levar pelo impulso de nossa carne, se nos deixarmos levar pela nossa natureza humana pecaminosa, nós seremos tão malignos e tão desonrosos como estes que precisam de correção. Então precisamos estar muito atentos a isso, porque no exercício do ministério que Deus nos confiou, essas verdades da palavra de Deus não podem ser desprezadas. E a expectativa. Quando nós corrigimos alguém, quando nós procuramos instruir com paciência e mansidão, nossa expectativa deve ser a expectativa de que Deus venha libertar essa pessoa dos laços que o diabo colocou na vida dela, que ela não está enxergando, ou talvez se enxergue, mas o orgulho é tão grande que não permite aceitar. O orgulho é tão grande que não se submete ao quebrantamento que o Espírito Santo de Deus, de maneira tão bondosa e amorosa, faz. E o versículo 26 fala: mas também o retorno à sensatez. Nós precisamos crer, irmãos, que pessoas que muitas das vezes são insensatas, tolas, que gostam de discussões, que gostam de fofoca, que gostam de denigrir, as pessoas podem ser transformadas pela graça e pelo amor de Deus. Precisamos crer nisso. Mas elas precisam ser na dependência do poder de Deus, com a verdade da palavra de Deus, confrontadas, corrigidas, na esperança de que elas venham, de fato, retornar à sanidade, retornar à palavra. E Paulo termina: livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, que nós não venhamos cair nos laços do diabo, estejamos atentos a isso, para que nós não sejamos vasos de desonra. Há muitas pessoas que houveram momentos em sua vida que têm sido vasos de honra. Isso é tão bonito, né? Tão belo, mas porque deixaram de vigiar, deixaram de cuidar de si mesmo, deixaram de praticar a palavra de Deus, tornaram-se vasos de desonra. Isso é tão triste, é tão doloroso. Agora, há também aqueles que foram por muito tempo vasos de desonra, mas se arrependeram dos seus maus caminhos, se converteram, voltaram-se para o Senhor, e Deus restaurou, Deus quebrou aquele vaso de desonra e fez um vaso de honra para a glória dele. Então, que todos nós sejamos vasos de honra, sejamos atentos, vigilantes, para que nós não venhamos cair. Então, um crente aprovado, ele combate o erro com santidade e amor. Que você possa guardar isso no teu coração. O crente aprovado combate o erro com santidade e amor. Vamos orar então. Obrigado, Deus, pela exposição da tua palavra nessa manhã. Que sejamos, ó Pai amado, vasos de honra em suas mãos, para a glória do Senhor e para a edificação da tua igreja. Pai, guarde nossas vidas, ó Deus, não nos deixe jamais sermos vasos de desonra. Senhor Deus, que a nossa maneira de viver, de agir, de nos relacionarmos uns com os outros, ó Pai, possa ser de fato balizado por tua palavra, possamos praticar aquilo que o Senhor diz e, ó Deus, vermos e vivermos e sermos testemunhas do mover e do agir do teu Espírito Santo. Ó Pai, eu quero te pedir também que a sua igreja, Pai, aqueles que têm sido vasos de desonra, que têm sido para motivo de escândalo para o teu Evangelho, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que nós, ó Pai amado, possamos verdadeiramente, com amor e santidade, corrigi-los, ó Deus, de modo que haja quebrantamento, a restauração, ó Deus, o novo mover do Senhor, ó Pai amado, fazendo os vasos novos, ó Pai, vasos preciosos em suas mãos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos ter uma boa escola agora nesse momento e você aproveite bem esse momento recente.
Deus.